Então vamos aqui aprofundar nos três principais relatórios financeiros aí que qualquer negócio precisa analisar. Os três principais são esses: DRE, fluxo de caixa e balanço patrimonial. A gente já comentou um pouco sobre a DRE, né? E o principal ponto dela é o regime de competência, né? Então eu já trouxe isso para vocês. A gente precisa olhar quando a gente vai enxergar a DRE e escolher um período para olhar essa DRE. A gente precisa entender tudo o que aconteceu economicamente naquele negócio, naquele mês, e não necessariamente financeiramente. É diferente. A análise de competência da DRE nos mostra se durante aquele mês aconteceu um crescimento de riqueza, uma geração de riqueza no teu negócio, principalmente na atividade fim, né? E não necessariamente se aquela riqueza que foi acrescentada se transformou em caixa, se teve uma movimentação financeira. A movimentação financeira a gente vai ver no fluxo de caixa. Por isso a importância de dividir data de caixa e data de competência. E eu gosto de falar que a DRE ela é como se fosse um filme, diferente do balanço patrimonial, que é uma foto. Um filme porque quando a gente pede uma DRE, a gente sempre pede uma DRE de um período, de um intervalo de tempo. Então, por exemplo, me mostra como foi o resultado da tua empresa do dia 1 do 1 de 2022, do começo do ano, até a data 19 do 9 de 2022. Então, eu peço um filme que me conta a história desse período. E aí, na tua DRE, eu vou ver e vou tirar várias conclusões desse filme. Diferente do balanço patrimonial, que a gente vai falar mais na frente, mais adiantando aqui, o balanço patrimonial a gente sempre pede o balanço de uma data específica. Tipo, eu quero ver o balanço da tua empresa no dia 31 de dezembro de 2022, por exemplo. Então, ela vai contar, vai te mostrar como está a tua empresa naquela data. Então, é diferente. Análise temporal do DRE e do balanço. No fluxo de caixa, vale da mesma forma que a DRE. É sempre um período que a gente pega o relatório DRE e fluxo de caixa, né? E o DRE, né, ele vai nos informar a geração de riqueza do teu negócio. Se o teu negócio cresceu em riqueza, se ele gerou lucro, prejuízo, né, que é a última linha da DRE. E não necessariamente se esse lucro, prejuízo virou caixa ou não, né? Então, a DRE vai nos mostrar se o teu negócio está gerando riqueza, se estão crescendo, está tendo performance, né? Se principalmente a performance vem, na maioria das vezes, da venda, né? Que é a primeira linha da tua DRE, se tem faturamento bruto. E o fluxo de caixa, ele traz, né, o regime de caixa. Então, aqui sim ele vai nos contar como foi a movimentação das tuas contas financeiras mesmo, do extrato do banco. Também conta um período, a analogia ele também é um filme, e aí ele mostra a informação de movimentação do dinheiro. Então, se teve movimentação de ativo, mas não foi dinheiro, não aparece no fluxo de caixa. A gente vai ver hoje nos layouts de fluxo de caixa que existem três grandes motores de caixa no teu negócio. Como se fossem motores que podem ou consumir dinheiro ou gerar dinheiro, gerar caixa. Ou consumir ou gerar caixa. Esses três motores, eles são o caixa operacional, o caixa de investimentos e o caixa de financiamentos. Então, diferente do layout da DRE, a gente muda o layout do relatório para o fluxo de caixa para entender principalmente se no teu negócio, quem que está gerando dinheiro, que está fazendo, botando dinheiro na conta de vocês e quem está tomando dinheiro da operação. Que podem ser esses três grandes motores: operacional, investimentos e financiamento. De forma bem resumida, por enquanto, desses três motores, o operacional é de fato ali a operação do teu negócio, que são as vendas, né, do core business, as despesas, os custos administrativos, comerciais, tudo que tem a ver com a atividade fim de vocês. A gente classifica como entradas e saídas operacionais. Só que não tem outros motores, não. Então tem o outro que é o
o fluxo de caixa de financiamento. Eu vou alternar a ordem aqui só para fins didáticos. O de financiamento é se existem fontes de financiamento da tua operação que estão financiando o teu negócio. Quem que financia o teu negócio, né? Que não é a operação. Pode ser os Ele ainda sócios que subiu estão bom. colocando... Ele quer fazer a vista. Opa, tá falando tudo. Túlio, tá aberto. Não, Então, quem que pode financiar teu negócio? Por exemplo, os sócios estão colocando dinheiro, aportando capital social no negócio. É um financiamento da operação. Ou estou pegando um empréstimo com o banco. E aí fiz um empréstimo com o banco e entrou dinheiro no caixa do negócio. Movimentou o fluxo de caixa. Só que a gente consegue entender que é uma movimentação de financiamento. Assim como a quitação desses empréstimos, né? Quando sai dinheiro para quitar também algum financiamento, a gente enxerga ali separado no fluxo de caixa de financiamentos. E a de investimentos é para saber se o dinheiro que está no negócio está sendo utilizado para fazer investimentos para o negócio. Seja comprar um equipamento, comprar uma sala, ou mesmo aplicar no mercado financeiro. Tudo isso são saídas de dinheiro de caixa, mas que são investimentos do negócio. E também pode, digamos que vocês possam vender uma sala, ou vender algum equipamento de vocês, né, ou zerar aquela conta de investimentos. E aí entra dinheiro em caixa da operação, dinheiro em caixa do negócio, né? Só que essa entrada de caixa é por uma questão de venda de um investimento, venda de um ativo. Então, quando a gente separa isso, a gente consegue ter uma informação relevante. Tipo, pode ser que o negócio de vocês está aumentando em caixa. Vocês estão vendo que todo mês está aumentando o caixa. E se a gente não separar isso nessas caixinhas, a gente pode ter uma leitura errada. De repente, a gente está vendo aqui quem que está aumentando o caixa do negócio de vocês é fonte de financiamento. Cara, todo mês está aportando dinheiro no negócio, todo mês está fazendo captação de empréstimo de capital de giro, ou está aumentando o dinheiro do caixa de vocês porque vocês estão se desfazendo de ativos. Então, a gente consegue ter um termômetro melhor quais são os drivers, né? Quem está gerando dinheiro, saldo na conta de vocês. E também num cenário de, de decréscimo do saldo da conta bancária, né? Onde a gente está vendo que o fluxo de caixa está diminuindo, a gente entender por que está diminuindo esse fluxo de caixa. Aí é a operação que está tomando dinheiro, ou é porque a gente está quitando financiamento, ou é porque a gente está fazendo investimentos para o nosso negócio, né? Então, o saldo de caixa ele pode reduzir e ser algo bom, porque vocês estão investindo em ativos que vai dar performance para o negócio de vocês. Tá? Então, a gente vai separar ali o fluxo de caixa de vocês nessas 3 caixinhas e fazer leituras de lá. De fluxo de caixa, a principal leitura é isso, né? E ter aquelas previsões de saldo de conta no futuro. Então, daqui a 10, 15 dias, qual que é a minha previsão de caixa? Então, isso é uma informação relevante, né? E a gente consegue ter num relatório de fluxo de caixa. E balanço patrimonial. Vamos falar bastante desse balanço patrimonial hoje. O balanço patrimonial, ele é uma foto. Então, a gente pede o balanço patrimonial de uma data X. E quando a gente olha esse balanço patrimonial nessa data X, a gente consegue entender até ali como é que foi que a sua empresa se financiou, quais foram as fontes de financiamento e para onde ela investiu aquele dinheiro. Então, olha só, o balanço patrimonial, ele tem 2 grandes colunas aqui, a da direita e da esquerda, tá? Então, tem essa parte daqui, da direita, e tem essa parte da esquerda. Eu vou pintar aqui. Vamos lá. Essa parte inteira aqui da direita, a gente chama de passivo e patrimônio líquido, né? Essa parte de cima é o passivo e essa aqui é o patrimônio líquido. E o da esquerda, a gente chama de ativo, beleza?
ativo. E aí, qual que é a primeira leitura do balanço patrimonial? Na parte da direita, que engloba passivo e patrimônio líquido, a gente entende quais são as fontes de financiamento. Em outras palavras, de onde vem o dinheiro. Do lado direito do balanço me fala isso. De onde vem o dinheiro? Quem está financiando o negócio? E do lado esquerdo vem para onde, quais são as fontes de financiamento e aonde foi investido. Em outras palavras, para onde foi o dinheiro. Então, do lado direito de onde veio e do lado esquerdo para onde foi o dinheiro, certo? Então, isso aqui isso nos mostra a estratégia de financiamento. E de onde vem o dinheiro, ainda tem umas duas subcategorias. O dinheiro, o financiamento do negócio de vocês pode ter vindo de fontes de terceiros, que são pessoas externas aos próprios sócios. Aos sócios, né, as fontes primárias, está aqui no patrimônio líquido. Então, própria. Se veio de uma fonte própria, sempre está no patrimônio líquido. Se vem de uma fonte terceira, está no passivo, certo? Então, a gente tem essa duas subdivisão aqui, PL e passivo. Mas as duas estão falando essa informação aqui, de onde vem o financiamento do negócio. Então, por exemplo, acabei de abrir o negócio, vamos juntar aqui Túlio, João, vamos juntar aqui forças, vamos abrir a empresa. Abre lá o capital social, lá no contrato social, lá está dizendo, capital social da empresa, R$10.000, por exemplo. Significa que vocês dois se juntaram e colocaram dinheiro no negócio. Vocês financiaram o negócio até então em R$10.000. Aqui no patrimônio líquido vai aparecer R$10.000 de vocês. Certo? Galera, fique à vontade para ir perguntando, interrompendo aqui, tá? Tô começando aqui de um nível e a gente vai aprofundando. Então, não deixe dúvida para depois. Tá, beleza. Então, assim, ó, lembra quando eu falei lá na primeira aula que esses relatórios, esses 3 relatórios, para que a gente cria esses relatórios? Para alguém ler. E alguém vai ler com algum objetivo. Então, existem diversas pessoas, os stakeholders, que têm interesse de ler esses relatórios de vocês. Existe o stakeholder, o interessado, que é uma instituição bancária. Quando você vai, por exemplo, num banco, principalmente para pedir empréstimo, para fazer alguma negociação de financiamento, eles vão te pedir esses relatórios. E vai pedir o teu balanço patrimonial. Então, só que ele vai pegar esse balanço patrimonial e ele vai fazer uma leitura que o objetivo dele é principalmente entender como é que está a tua fonte de financiamento. Então, ele vai ver aqui, ó, como é que está aqui a tua fonte de financiamento. Já tem muito empréstimo? Não tem? Tá muito, a maior parte do financiamento do teu negócio é feito por terceiros ou por próprio. A gente vai começar a ter uma análise ali de endividamento teu. Outro interessado para ver esse relatório é o fisco também, que a partir dali dá para ter informações também de impostos, se tem impostos atrasados. E o principal leitor desse relatório aqui, que é o objetivo da nossa mentoria, são vocês. E vocês conseguem tirar diversas informações relevantes para tomar decisão a partir do balanço patrimonial, do DRE, fluxo de caixa. E a contabilidade, quando ela instrui, né, na montagem desse balanço, só um detalhe aqui, tá? Ele, como principal objetivo, né, é a gente enxergar as fontes de financiamento de ativos. Isso nos diz também, aqui no balanço patrimonial,
qual é a tua capacidade de liquidez. Por quê? De um lado, se é uma fonte de financiamento, alguém está te financiando, digamos, te emprestando dinheiro. E aí, como é que é essa tua dívida? Ela é uma dívida urgente, você tem que pagar próximo mês ou amanhã, ou é uma dívida que está negociada para pagar só daqui a 24 meses, por exemplo? Então, né, existem ali níveis de risco de cada uma dessas dívidas aqui, que estão do lado direito, em amarelo. Quando alguém te financia, você tem uma certa obrigação em devolver. Então, por exemplo, vocês abriram a empresa lá e botaram 10 mil reais de capital social. Os sócios, eles não têm uma obrigação de pegar o dinheiro de volta, mas têm um direito. Se lá na frente quiserem encerrar a empresa, vão liquidar a empresa e vão pagar proporcionalmente lá os sócios pelo aporte. Então, querendo ou não, tem um direito. Mas imagina que se vocês tivessem feito 10 mil reais, ao invés de 10 mil reais, tivessem pego 5 mil reais de vocês e vamos pegar 5 mil reais do banco também para financiar o negócio. Então, os 10 mil seria composto de 5 mais 5, certo? Terceiro e próprio aqui. Concorda que o capital de terceiro do banco, vocês têm uma obrigação mais urgente de quitar ele do que vocês se quitarem, quanto sócios? O banco, Sim, né? sim. Normalmente é assim. Então, a contabilidade, ela instrui que no layout do balanço patrimonial, sempre se coloque mais em cima, aqui na parte de cima, como prioridade, as dívidas de mais curto prazo e mais onerosas. Então, de cima para baixo, o balanço ele é organizado nas dívidas de mais curto prazo. Mais curto prazo, embaixo mais longo prazo, tá? Tanto por isso que o Igor, patrimônio líquido, uma dúvida. vou falar, Longo prazo seria uma conta que nós vamos pagar daqui 2 anos, ou tipo assim, um financiamento que eu vou passar vários anos pagando? quanto mais tempo, mais para baixo fica essa tua obrigação. Ela Mas, separa em tipo duas. assim, se eu tiver um financiamento, um foi financiado em 2 anos, um em 5 anos, a Certo? prioridade é a mesma? Que eu tenho Não, que pagar mensalmente? não. Como é que a contabilidade ela separa? Ela separa em dois blocos. Ela separa que dentro do capital social, desculpa, dentro do passivo, ela separa em ainda dois grandes grupos: passivo circulante e o passivo não circulante. O circulante é o que vai circular mais rápido, ou seja, que tem vencimentos mais curtos. E o não circulante é tudo que tem vencimento mais longo. Curto e longo em relação ao quê? Tudo que vence em até 12 meses, ele coloca aqui no passivo circulante. Tudo que é acima de 12 meses vai para o não circulante, certo? Então vocês podem enxergar essa divisão no balanço patrimonial quando forem ler. E aí, como a ordem da leitura do balanço patrimonial é de cima para baixo, o que tem mais o vencimento mais curto, o passivo circulante fica em cima e o não circulante fica logo abaixo do passivo circulante. Foi. Certo? Certo. E o patrimônio líquido é o capital dos sócios. Vocês não têm vencimento para se quitar. Não tem uma data para se quitar. Então é mais longo prazo do que seria, digamos, o não circulante, né? Não tem um vencimento. Por isso que ele joga lá para baixo. Tipo, o último da parte da direita é o capital dos sócios. Então, basicamente, a gente vai ter essa ordemzinha aqui na parte da direita. Passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Passivo circulante, passivo não circulante, tudo isso aqui é passivo. E depois o patrimônio líquido, certo? Uma ordem de cima para baixo do que é mais urgente de se pagar, quais são as obrigações mais urgentes.
E do lado esquerdo, dos ativos, também existe uma lógica de organizar de cima para baixo. E a lógica é: quais são os teus ativos mais líquidos, que mais rapidamente você transforma em dinheiro mesmo, né? Os ativos que mais rapidamente se transformam em dinheiro, eles ficam mais para cima. E os que pode ser um pouco mais demorado ou difícil se transformar em dinheiro vão ficando lá para baixo. Então, se o que mais rapidamente se transforma em dinheiro está em cima, qual que é o primeiro linha da balança patrimonial? É o caixa. Eles chamam de disponibilidades. É o saldo da tua conta bancária. Porque isso já é dinheiro. Então, esse é o teu ativo mais líquido que tu pode ter, é o caixa. Certo? Certo. E aí depois vai vindo outras coisas. Então, por exemplo, se você tem R$100 no caixa e tem um cheque para receber de R$100 para amanhã. O mais líquido é o dinheiro, que já está líquido, né? Logo em seguida vem digamos, o cheque para receber amanhã, né? Então esse aqui ele é um pouquinho menos líquido do que o dinheiro. Peraí. Por isso que logo abaixo de caixa vai vindo ali o contas a receber, que são todos os teus direitos de receber de algumas coisas que você já vendeu, mas ainda não recebeu. Então esses contas a receber que vocês têm lá lançados são direitos, né? São ativos. Só que não são ativos tão líquidos quanto como se fosse o caixa, certo? Então vem aqui o contas a receber. Aí normalmente se vem depois do contas a receber o estoque. O estoque é um ativo, né? No caso de vocês que é serviço, né? Mais serviço, né? Vocês não ficam com o estoque em mãos, mas é como se fosse ali o estoque que vocês vão vender. Ele ficaria aqui também, não é de parte do ativo. Aí depois vai descendo. Poxa, eu tenho um imóvel. O imóvel ele é menos líquido. Mais difícil eu vender. Aí também aparece no ativo, só que mais lá para baixo. Então, a organização lógica do ativo é de cima para baixo, o que é mais líquido para o menos líquido. Entendeu aqui o conceito de líquido e como ele organiza? Sim, sim. Beleza? Então, Aí guarda entra tudo de carro, material, tudo, né? Uhum. Tudo Estoque. tudo que é ativo, que é bens ou direitos, vem para a parte de ativo, certo? Tudo que é ativo. Ativo é bens e direitos. Então, o que é um bem? Cara, o meu carro é um bem, certo? O teu um contas a receber, uma coisa que você já vendeu, tem ali, emitiu a nota e tem o direito de receber R$10.000 do cliente, é um direito. Entendi. Então, isso é um ativo teu também, certo? Então, isso aqui é importante porque, olha só, o fluxo de caixa, ele vai mostrar as movimentações do dinheiro, só do dinheiro. Realmente o que é dinheiro mesmo, está lá na conta bancária. E o balanço patrimonial, ele vai mostrar as movimentações de qualquer ativo, não só de dinheiro. Então, por exemplo, vamos começar a evoluir aqui o conceito. Se aqui do lado direito, ó, eu estou vindo para cá, são todos os teus ativos, e aí imagina que você tem aqui, em caixa, na conta bancária, R$100. Aqui o ativo, R$100. E tem contas a receber, um cheque do teu cliente de R$100 também, para receber amanhã. Você tem dois ativos, certo? Um ativo em caixa e um ativo em contas a receber, que é um direito. Ok? Beleza? Beleza, beleza. Ok. E aí imagina que chegou amanhã. Amanhã vocês podem compensar esse cheque. Vocês vão lá no banco e compensam esse cheque.
entrega o cheque para o banco e recebe R$100. E aí o que vai acontecer nesse exemplo aqui no teu balanço patrimonial? Ele vai aparecer contas a receber 0 e caixa 200. Então, basicamente, foi só uma troca de ativos. Você trocou um ativo de baixo do cheque por um ativo de dinheiro. Então, troca de ativos, a gente vai conseguir enxergar no teu balanço patrimonial. Assim como troca de passivos. Então, imagina que naquele exemplo lá, vocês iniciaram o negócio com 5 mil de dinheiro de banco e 5 mil próprio. E aí vocês pensam, não, cara, não vamos pegar dinheiro de banco, não. Não vamos nem mexer com isso, não. Pegamos, mas já vamos quitar hoje. Ao invés de a gente botar R$5.000 de dinheiro de banco, vamos botar mais 5 mil nossos. Vamos financiar 100% desse negócio com dinheiro próprio. Vamos botar R$10.000 nesse negócio. E aí vocês vão lá no banco e quitam isso aqui. Então, zera o contas a receber de passivo de terceiro e aumenta o patrimônio líquido de 10 mil, capital social. Então, na verdade, foi só uma troca de passivo, de quem vocês devem, né, que está do lado direito. Que também é a informação de onde vem o dinheiro do negócio. Ao invés de vir 5 mil de banco e 5 mil de próprio, veio 10 mil próprio. Ao invés de vocês deverem 5 mil para o banco e terem o direito de 5 mil de vocês vão ter só, não devem nada para o banco, e tem um direito lá de aporte que vocês aportaram de 10 mil. Então, essas movimentações de ativos e de passivos, ou de fontes de financiamento para onde vai o dinheiro, essas movimentações a gente enxerga no balanço patrimonial. Por isso que o balanço patrimonial é informar a estratégia de financiamento e a estratégia de investimento. Ou seja, de como vocês financiaram o negócio de vocês, está aqui, e para onde vocês colocaram esse dinheiro. É isso que o balanço vai nos dizer, certo? A priori. Beleza. Tá aterrissando aí o conteúdo, né? Vamos lá. Tá. No começo. Vamos agora fazer algumas análises, cara. Vamos fazer umas análises. Existem alguns tipos de análise que a gente pode fazer. Vamos aqui já direto. Análise vertical. Então, análise vertical é eu pegar uma DRE, por exemplo, do mês de setembro, e eu vou analisar só aquele mês de setembro. E eu vou comparar as linhas daquela DRE entre si, para eu ver a relevância de cada uma da linha em relação à outra. Em relação à primeira. Sempre a base é a primeira, faturamento, tá? Faturamento bruto. E você pode, essas métricas, tá? De margem e tal, a gente pode, a contabilidade não obriga a gente a fazer de um jeito ou de outro. Estou querendo dizer, existem empresas que fazem o cálculo das margens considerando o faturamento bruto. Existem outras que consideram o faturamento líquido. São duas linhas um pouquinho diferentes, lá de cima da DRE. Mas, basicamente, a gente vai dividir todas essas linhas aqui, cada uma delas, por uma referência que é o faturamento. Então, por exemplo, tive lá o CMV de R$20. Eu divido por faturamento de R$100. Eu encontro que o CMV teve uma relevância de 20% do faturamento. Mesma coisa para todas as linhas. As despesas operacionais somadas, e as operacionais, elas são as administrativas e as comerciais juntas, né? Foi R$50. Se eu divido R$50 por R$100 de faturamento, eu encontro que a despesa operacional foi 50% do meu faturamento. Então, dali eu começo a ver a relevância de cada uma das linhas em relação ao faturamento. Isso é o que a análise vertical vai nos dar. Beleza? Então, cara, a minha despesa comercial está em 35%. É muito relevante em relação ao faturamento ou é pouco relevante? Né? E a despesa administrativa também. Então, além das despesas, a gente tem também a informação das margens. Então, por exemplo, você encontra aqui que o lucro líquido foi de R$15. O lucro líquido foi de R$15. E eu relativo isso ao faturamento, eu encontro uma margem de 15%. A margem de lucro. Ou seja, o lucro líquido
ele representou 15% do faturamento bruto. Certo? Então, aqui a gente encontra pelo menos 3 margens aqui. A margem operacional, a margem bruta, aqui, ó, a margem bruta, a margem operacional e a margem líquida. São as 3 principais margens aqui que a gente encontra da DRE. Certo? Quanto o lucro bruto representa do faturamento, quanto o lucro operacional representa do faturamento e quanto o lucro líquido representa do faturamento. E cada uma dessas margens nos traz uma análise diferente. Então, por exemplo, o lucro bruto, ele vai nos dizer o que vem antes do lucro bruto. Cara, o custo da mercadoria, impostos e o faturamento. Então, se o meu lucro bruto tá, por exemplo, aqui nesse caso aqui, 70, né? Foi 70%, significa que eu deixei 30% ali entre matéria-prima e impostos. Beleza? Se depois a margem operacional for para 20, significa que 80% está ficando lá para cima, entre despesas comerciais, administrativas e impostos. E a mesma coisa para o lucro líquido. Então, tá, depois que eu tive todos os custos, sobrou 15% de margem de lucro. Por enquanto, tranquilo, né? Beleza. E aí, além da margem análise vertical, eu tenho a análise horizontal. Na horizontal, eu pego, por exemplo, a DRE e comparo 2 períodos. Então, por exemplo, agosto e setembro. São meses diferentes, períodos diferentes. E aí eu vou ver como foi a evolução de cada uma das linhas, tá? Então, o faturamento, ele saiu de 1.000 para 1.200. Na análise horizontal, eu estou vendo que o faturamento aumentou 20%. A mesma coisa foi para os impostos. E o CMV, olha só, o CMV, custo da mercadoria vendida, era 200 e ficou em 200. Não aumentou nada. Então, peraí. Eu faturei mais com o mesmo custo da mercadoria vendida. Interessante, né? Já começa a ter Sim. algumas ideias aqui, olha só. O meu lucro bruto, ele aumentou por conta disso, em 25%. E eu já começo a ter algumas informações interessantes. E aí, ó, eu vou segurar aqui, só até aqui por enquanto. Vou fazer já uma análise bem aqui. Ah, Estou fazendo uma análise horizontal aqui e vejo que o meu lucro bruto aumentou em 25%. Aí eu vou ver para cima, o que se deu, o que aconteceu para poder meu lucro bruto aumentar. Se o meu lucro bruto aumentou, cara, ou o meu faturamento aumentou, ou o meu custo da mercadoria vendida diminuiu. São as principais coisas, né? O imposto, ele acompanha ali o faturamento. E aí eu estou vendo que, mesmo que o meu lucro, meu faturamento aumentando, meu custo de mercadoria ficou a mesma coisa. Legal? Ou seja, o que pode ter acontecido aqui? Ou eu consegui vender por um preço mais alto, mesma mercadoria, ou eu vendi mais mercadoria, só que eu barateei o custo da mercadoria. Comprei com fornecedor mais barato, eu tive mais eficiência na produção, porque isso aqui ficou a mesma coisa, né? Então, eu já estou começando a ter algumas informações aqui. E o que é legal a gente fazer? É fazer uma análise cruzada, horizontal e vertical. Olha só. Na análise vertical, a gente identificou a margem, né? A gente viu que o lucro bruto, ele representa 70% do faturamento. A gente pegou 70 dividido por 100. Então, vamos fazer uma análise de margens aqui. Nesse mês aqui de agosto, qual foi a minha margem bruta? 700 dividido por 1.000. Eu encontrei a minha margem bruta, né?
70% em agosto. Beleza? Beleza. E em setembro, a minha margem bruta foi quanto? 880 dividido por 200. Foi 73%. 73,3%. Então, o que eu fiz aqui? Eu calculei a margem, que a margem ela vem da análise vertical lá, e eu comparei a evolução da margem. A minha margem, aqui, ó. A minha margem bruta, ela evoluiu 70 para 73%. Então, aqui eu consigo ver realmente que eu estou ficando mais eficiente mês a mês. Estou ficando mais eficiente mês a mês. E por Sim. enquanto, como eu estou analisando margem bruta, essa minha eficiência está relacionada às possibilidades lá de cima. Eu estou mais eficiente porque ou eu consegui vender o mesmo produto por um preço maior, consegui agregar valor e tal, fazer um marketing legal e vender, ou eu tive eficiência na minha produção. Paguei matéria-prima mais barato, consegui comprar lá do centro elétrico com desconto, ou paguei menos para minha equipe de produção ou de instalação lá, entendeu? Então, a minha margem bruta vai me informar isso. É a minha eficiência aqui entre o que eu vendi e o que me custou para vender e entregar.